Pois é. Olá, pessoal, já estamos no ar aqui com o nosso Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Seja você também aí muito bem-vindo ao nosso programa. Esse programa de início de todas as tardes aqui pela rádio e pela TV Univale, produzido pelos acadêmicos do curso de jornalismo da Univale. O microfone está muito alto aqui. Aliás, o meu fone de ouvido está muito alto aqui no estúdio, por isso essa microfonia básica, né? Bom, quero mandar um abraço aí para Fernanda, lá do Bambuzal, lá no bairro São Vicente. É assídua telespectadora aqui do Viva Voz da rádio e da TV Univale. Então, a gente quer agradecer aí o carinho, né, desse pessoal que nos encontra às vezes na rua e tal e fala que assiste, não perde um dia o nosso programa. Muito obrigado, viu, Fernanda? Um abração aí para vocês do Bambuzal aqui na cidade de Itajaí. Bom, hoje a gente vai falar sobre várias coisas, na verdade, né, relacionadas à leitura, relacionadas à literatura no Brasil. O enfoque maior aqui, o tema principal hoje é literatura no Brasil, mas a gente também fala sobre o curso de letras aqui da Universidade do Vale do Itajaí. E eu apresento o programa de hoje junto com o acadêmico Leonardo Costa. Boa tarde, Léo. Boa tarde para Sérgio, boa tarde para você ouvinte que está acompanhando a gente agora pela Rádio Univale e pela TV Univale. Você pode enviar suas críticas ou sugestões para o nosso e-mail no vivavozunivale@hotmail.com, acompanhar as informações do programa no blog no vivavozunivale.wordpress.com, além de seguir o programa no Twitter no @vivavozunivale e curtir a nossa fanpage no facebook.com/vivavozunivale. Tá certo, isso mesmo, Léo. Bom, hoje a gente conversa, né, mais uma vez com ela, que já esteve aqui no nosso programa algumas vezes. A gente sempre agradece a participação da professora Adair de Aguiar Nitzel, ela que é doutora em literatura e professora no mestrado, também no doutorado, né, em educação aqui da Univale, no curso de letras também aqui da Universidade do Vale do Itajaí. Muito obrigado, professora Adair, mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada, Praxedes, Leonardo. É um prazer estar novamente na Rádio Univale. Bom, para começar um pouquinho, vamos falar a respeito da questão da literatura no Brasil e, na verdade, a falta de interesse das crianças ou dos jovens na literatura. O que os pais poderiam fazer para incentivar esse hábito nos filhos? Bom, a última pesquisa Retratos de Leitura no Brasil, Leonardo, apontou que a influência das pessoas na escolha dos livros, 45% é responsabilidade da família. E os outros % é responsabilidade dos professores da escola. Então, mais ou menos está assim equiparado a responsabilidade da família e da escola. Nós precisamos que a família se responsabilize, que o pai e a mãe tenham o hábito de comprar livros, tenham o hábito de ler livros, e nós precisamos que a escola mude a sua forma de lidar com o livro. O Monteiro Lobato já dizia no início do século XX que a escola tem que se cuidar para não vacinar as crianças contra os livros. Então, a forma como se introduz a criança no universo literário é muito importante. E outra questão também com relação ao acervo. Se nós introduzirmos o acervo inadequado, nós, ao invés de estarmos conquistando leitores, nós estamos num processo de contramão, ao contrário. Se a leitura for indigesta, não é verdade? Vai dar uma congestão. Né? Não, mas realmente, né, já teve autores que compararam, né, o hábito da leitura com a própria alimentação, né? Sim, o Rubem Alves foi um deles. É verdade. A gente não consegue, parece que tem livros realmente assim que são mais pesados, que são complicados um pouco, a gente retorna, a gente avança um pouco, a gente retorna, a gente avança um pouco, perde o fio da meada. Outros não, outros são uma delícia. E a gente se envolve na história, a gente sofre, não é verdade? A gente se emociona, não é verdade? Conforme a história vai avançando, né? A gente quer. Isso, e quando eu digo assim que a escola precisa ensinar o aluno a lidar com o livro, a escola precisa ensinar o aluno a ler este livro, esse livro indigesto. Às vezes a gente começa a leitura pelos clássicos, mas a estratégia de introduzir os clássicos é inadequada. Quando o jornalista esteve no semestre passado no ProLer,
que foi o Mário Prata. Mário Prata. Escritor, jornalista, né? Ele ainda comentava aqui, inclusive no programa, né, da importância da escola saber lidar com os clássicos, que não é que nós vamos tirar os clássicos das prateleiras. Exato, nós temos que tirar das prateleiras para ler, mas ensinar adequadamente essa leitura. E junto com esses clássicos, levar a literatura contemporânea, para que a literatura não fique sempre com esse cheiro de mofo, cheiro de coisa morta, como se fosse algo que não está vivo e pululante, né? Nós temos hoje uma literatura brasileira contemporânea maravilhosa, escritores que estão assim com uma produção muito boa, então nós precisamos aproveitar os clássicos e mais essa produção contemporânea. Quem são esses expoentes, professora, agora da literatura brasileira? Então, eu gosto muito de citar o Inácio Loyola Brandão, que é um escritor que tem uma vida jornalística e literária muito grande. Eu gosto de citar o Márcio de Souza, que é do Amazonas. Eu gosto de citar muito Milton Ratum, também, que é do Amazonas. Para não ficar no mundo exclusivamente machista, né? Vamos citar também a Ana Miranda, com o Desmundo, a Amirique. O José Roberto Toreira, um menino muito jovem, junto com o Marcos Pimenta, que está fazendo um trabalho belíssimo. Inclusive, os dois fazem um resgate histórico, misturam história e ficção. E tá muito bom os romances dos dois. Sem esquecer também o Luiz Antônio de Assis Brasil, né? Que tem uma produção de mais de 20 livros. E aí a gente pode pensar, inclusive, nos nossos aqui de Santa Catarina, porque não, os poetas nossos, nós temos aqui o Bento Nascimento, nosso poeta de Itajaí. É verdade. Uma produção belíssima. O Bento chegou a escrever quantos livros? Olha, não sei quantos livros para Praxedes, mas assim, nós temos publicados hoje, no mínimo 3, que são muito bons, uma edição muito boa. O Bento chegou a ser meu professor. Exato, morreu muito cedo, né? Morreu muito cedo, infelizmente foi uma perda enorme. E teve uma produção muito grande, porque ele morreu aos 30 e poucos anos, né? Muito jovem, ele morreu muito jovem num acidente, né? Isso, e ele tem uma produção grande. E sem esquecer o nosso maior poeta vivo catarinense, que é o Alcides Bus, né, que está sempre aqui na Univale também, né, fazendo trabalho conosco aqui na Univale. Professora, a professora comentou a respeito da palestra do Mário Prata ali, e uma das coisas que ele falou, que eu lembro, é a questão deles inserirem algumas obras literárias como pré-requisito para o vestibular. A professora acha que essa é uma estratégia boa para incentivar a literatura no Brasil? Tudo depende de como tu encara essa estratégia. Veja bem, o curso de letras aproveitou essa indicação do vestibular passado, que era o livro do Milton Ratum, Cidade Ilhada, e traz o livro para discutir com seus acadêmicos. Nesse sentido, a indicação foi muito boa. Foi muito boa porque traz para a mídia uma obra muito boa e que deve ser trabalhada. A questão é que, muitas vezes, as questões que se foca sobre a obra não são adequadas, que elas são muito de solicitar enredo, né? E isso qualquer resuminho traz de internet, não precisa tu leres a obra. E a questão também é como o professor lá no ensino médio prepara os meninos para responder essas questões. Então, o ato em si de fazer uma lista para que os alunos leiam, eu não vejo mal nenhum, ao contrário. Eu penso assim, são sugestões de leitura, certo? Agora, a questão é, como que o professor, de novo, a mesma questão que eu trouxe no início, como que nós trabalhamos este livro de literatura indicado no vestibular ou não na escola? Essa é a questão central. Bom, a professora Adair, ela também trabalha no curso de letras aqui da Univale. O curso retornou, né, professora, no semestre passado, né? Graças a Deus. Com força total, né? E agora já está se encaminhando, então, para uma nova segunda turma, né? Para uma segunda turma, né? Quais foram os avanços agora, né, conquistados pelo curso de letras da Univale nesse período de retorno, né? Exato. Nesse período de retorno, o primeiro avanço nosso é ter o curso presencial. Que há mais de 5 anos nós tínhamos apenas o curso na modalidade à distância.
E na modalidade à distância não estava atendendo aquele público jovem que saía do ensino médio e não queria ficar em casa estudando. Ele queria vir para a universidade, porque a universidade é um espaço de convivência também. Então, esse já foi o primeiro avanço, ter o curso presencial. O segundo avanço é que nós tivemos uma reformulação da matriz curricular. O que significa, né, que nós repensamos a estrutura do curso e que nós mexemos um pouco na estrutura dele. Para quê? Para que fosse contemplado conteúdos mais atualizados e que dessem conta da formação do professor em letras. Quer dizer, hoje a gente pode dizer que o curso de letras é um curso moderno. Um curso muito moderno. Inclusive, Atualizado. nós temos um cuidado hoje, para Praxedes e Leonardo, que há tempos atrás talvez a gente não tivesse, que é de trazer a literatura contemporânea sempre caminhando com, por exemplo, as epopeias. Na disciplina de teoria literária, que é uma disciplina que eu trabalho, a gente começa estudando as epopeias, né? Então, veja bem, junto com as epopeias, a gente traz uma literatura contemporânea, tá? Para fazer o contraponto. E isso é importante porque o aluno não fica com aquela ideia sempre de que literatura é algo, né, muito do passado, de que quem escreveu literatura são aqueles grandes que já morreram. Não, nós precisamos mostrar para o professor, principalmente, que a literatura é uma coisa viva e é mais do que isso. Nós temos que ampliar o repertório deste professor para quando ele estiver, futuro professor, quando ele estiver em sala de aula, ele use a literatura contemporânea também com os seus alunos, junto com os clássicos. Eu até queria fazer acrescentar aqui, na verdade, né, professora, que o curso de letras, ele, claro que é a função principal, né, de formar esse professor de amanhã também, mas não só professor não, né? Não é só quem quer ser professor, não é verdade? Nós temos aí grandes jornalistas que depois fizeram curso de letras ou que fizeram curso de letras anteriormente, né? A entrada num curso superior de jornalismo e como formação geral é um curso maravilhoso, né? Fantástico. Que lida com as humanidades, né? Então, lidar com as humanidades prepara para qualquer atividade profissional. E você está certíssimo, você ainda há pouco me perguntou sobre os escritores atuais, e o Roberto Toreiro, ele é jornalista, ele é formado em jornalismo e é formado também em letras, e nós temos vários dessa natureza que primeiro fizeram jornalismo e depois letras, ou vice-versa, né? Porque são faculdades que se complementam, né? Porque o jornalista trabalha com a palavra, trabalha com a leitura e nós também. Várias pessoas que passaram pelo curso de jornalismo já tinham feito o curso de letras até anteriormente também. E a gente sente essa diferença até no contato, né? No conversar com essas pessoas, todo o arsenal que eles têm, né? Anterior. Sem contar que fazer letras te prepara para também ter um domínio da língua portuguesa, porque nós temos dois eixos no curso de língua portuguesa. Na verdade, são três. Um eixo é a linguística, que é o ensino da língua materna, o estudo sistemático. Nós temos a literatura, que abrange todas as questões relacionadas à leitura, e um outro eixo que são as práticas pedagógicas relacionadas ao docente, né? Como lecionar, como ter a didática. Então, qualquer profissional que tem um domínio da língua e da leitura vai conseguir ter uma entrada grande na sua profissão, mesmo que seja bancário, né, ou outra profissão. A gente volta já, falando hoje com a professora Adair de Aguiar Neitzel, ela que é doutora em literatura, e a gente conversa hoje com ela sobre a literatura no Brasil, também sobre o curso de letras, e daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar sobre um concurso de redação do curso de letras aqui da Univale. A gente volta já. E hoje a gente fala sobre literatura no Brasil, aqui no Viva Voz da Rádio da TV Univale. Nossa convidada é a professora Adair de Aguiar Neitzel, ela que é professora também no mestrado e no doutorado em educação aqui da Univale, e professora no curso de letras, o curso de letras que voltou, né, que retornou. Deixa eu só explicar, né? Ele retornou de forma presencial, ele não havia terminado, fechado as portas, mas ele estava funcionando apenas na modalidade EAD e no semestre passado ele voltou de forma presencial.
que cá entre nós eu prefiro. Não é? Quem é professor prefere, né? O presencial, né? Vamos que o aluno para o curso à distância, para Chedes e Leonardo, ele precisa ter um perfil diferente. É um aluno que ele é um autodidata, que sabe estudar sozinho. E a nossa garotada de 17, 18 anos que sai do ensino médio não está preparado ainda, né, para ter esta autorregulação da aprendizagem. Professora, agora vamos falar um pouquinho também sobre então esse concurso de redação, né? O nome do concurso é Enem, Passaporte para a Universidade. Como é que foi a ideia desse concurso no curso de letras? Bom, primeiro que a nossa universidade ela está num movimento bastante grande de captação de alunos por meio do ProUni, né? Para que o aluno se candidate às bolsas do ProUni, ele precisa fazer o Enem. Então, a partir do ano que vem, inclusive, nós vamos ter muito mais bolsas do ProUni e nós precisamos que o garoto que sai do ensino médio faça o Enem. Então, nós estamos nesse movimento de conscientização dos alunos do ensino médio que eles precisam fazer o Enem porque o Enem é o passaporte para eles entrarem na universidade de forma gratuita, né? Porque eles só vão conseguir solicitar a bolsa do ProUni se eles fizerem o Enem, os meninos da escola pública. E nós precisamos reabrir a segunda turma de letras. E nós queremos muitos alunos da escola pública e nós queremos muitos alunos com bolsa do ProUni no curso de letras. Então, por isso, casar as duas coisas. Um concurso de redação sobre o Enem, porque assim o menino do ensino médio vai investigar os seus direitos sobre o Enem, né, se conscientiza de que ele pode entrar na universidade por meio do Enem e, ao mesmo tempo, nós estamos divulgando o nosso curso de letras presencial. E a premiação é muito boa, né, para a Shed, você viu? Eu vi aqui, né, para o professor cuja redação, né, desse aluno for classificada como a melhor, o professor vai receber um tablet, isso, não é verdade? E o aluno ele tem um curso de idiomas aqui no Nelly. Perfeito. Ele pode escolher entre inglês, um ano, né? Exato, entre inglês ou espanhol, este aluno. E o professor, que é a pessoa que está lá na educação básica, incentivando o seu aluno, ganha um tablet se a redação do seu aluno for a selecionada. Professora, como é que vai funcionar as inscrições? Porque as inscrições elas já estão abertas, né? Estão abertas. Mas elas vão até dia 29 de março de 2013. Mas como é que elas vão funcionar? As pessoas têm que vir aqui à Univale? Não. O aluno, ele procura o seu professor de língua portuguesa, faz a redação, entrega para o seu professor e o professor recolhe de todos os seus alunos e traz para nós aqui na Univale. Só de escolas públicas aqui de Itajaí ou de toda a região? O regulamento, ele não atrela a escolas públicas. Ele atrela a alunos de ensino médio. A todas as... Que bom. Então, se algum aluno de escola particular quiser fazer, mesmo que ele não possa fazer o Enem, não, o Enem não, mesmo que ele não possa se candidatar para o ProUni, ele pode fazer esse concurso de redação de escola particular também, porque o regulamento é para segundas e terceiras séries do ensino médio. A professora trouxe alguns dados para nós a respeito do Instituto ProLivro, né? Alguns dados que eles divulgaram em 2011 sobre a questão do tempo utilizado para tirar para a literatura, os gêneros literários. Professora, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito? Então, e isso nos remete à importância da Univale estar trazendo ao curso de letras, porque essa pesquisa do ProLivro, que fala, e um dos itens é sobre os gêneros mais lidos. Você tem ideia, Leonardo, do que o povo mais lê no Brasil? Acredito que seja... Autoajuda? Autoajuda ainda não está em primeiro lugar. Quase. Os livros didáticos estão em primeiro lugar, 66%. Pasmem, a Bíblia está em segundo lugar. Tá? Os livros... Outros livros religiosos, como de autoajuda... A Bíblia, qual é o percentual da Bíblia, professora? 65%. 65%. Tá? E os livros de literatura infantil, 55%. A leitura de romances está em 15º lugar, baixíssimo. 15º lugar. Então, veja bem, o livro didático é o livro mais lido. Por quê? Porque é o livro dado pelo governo. É o livro distribuído nas escolas. Nós faz sentido, ainda né? no Brasil, nós temos muitas famílias que o único livro que eles têm em casa é o livro didático. Fornecido pelo governo. Então, isso mostra uma mazela
que é a falta de livro na família. Muitas escolas, milhares, infelizmente, até hoje, nem tem biblioteca ainda no nosso país, né? As escolas estaduais, elas têm um problema maior do que esse até. Elas, às vezes, têm a biblioteca, mas elas estão com a biblioteca fechada para Chedes. Porque as escolas estaduais, elas têm um sistema que não admite a contratação de bibliotecário. Não pode? Não pode. Então, assim, se a escola tem um professor que está readaptado, se a escola tem readaptado é assim, é o professor que estava em sala e teve um problema de saúde e teve que sair da sala, então ele ficou readaptado ali na secretaria. Aí, se o diretor quiser, ele coloca esse professor readaptado na biblioteca, senão a biblioteca continua fechada. Não pode ter bibliotecário? Existe uma explicação? Não tem concurso para esta função. Entende? E se não tiver bibliotecário, a biblioteca não pode funcionar? Porque como que a biblioteca vai abrir as suas portas se não tem uma pessoa responsável pela retirada dos livros? Né? Então, aqui em Santa Catarina, infelizmente, nas estaduais é assim que funciona. Muitas bibliotecas estão fechadas nas escolas? Sim. Só quando nós temos um professor readaptado na escola que ele é redirecionado a essas bibliotecas. Então, assim, o estado das escolas públicas é bom, as bibliotecas tem acervo, inclusive muitas estão dentro de caixas, porque hoje o governo federal ele está distribuindo muito livro nas escolas. Tem muitos programas. Isso está funcionando? Sim, tem muitos programas, muitos. O ProLer está muito atuante no Brasil. Então, tem muitos livros chegando nas escolas, tanto da rede municipal quanto para a rede estadual. Mas aí nós temos esse nó que é a biblioteca na escola estadual. Mas isso é característica agora de Santa Catarina mesmo? Eu não sei te dizer se fora de Santa Catarina existe essa figura. Em Santa Catarina não existe concurso para bibliotecário na escola pública. Tá? Professora, e em relação aos espaços utilizados para leitura, onde os alunos costumam ler mais? Então, a resposta desta pesquisa do Instituto ProLivro, ela inclusive vai ao encontro disso que nós estamos conversando. Como as bibliotecas das escolas estaduais nem sempre estão abertas, a maioria lê em casa. Então, 93%, olha, é um percentual altíssimo, 93% vai ler em casa, né? Isso em 2011. E na sala de aula, esse percentual diminui também, assim, muitos leem na sala de aula e poucos leem na biblioteca. Então, os espaços prioritários para estudo é em casa, para leitura, e depois na sala de aula, e um percentual muito pequeno nas bibliotecas. Uma questão que a gente ainda não comentou, mas que provavelmente ela tem grande influência nesse número de leitores, é o valor do livro no Brasil também, né? Porque o mercado editorial brasileiro, ele possui um valor bem alto para as pessoas comprarem livros, né? Então, se nós pensarmos na classe média, nós vamos dizer que o problema não é o preço, é questão cultural. Se nós pensarmos na classe média e baixa, né? Porque a classe média, ela se dá o luxo de comprar o tênis, a calça de marca, mas nem sempre a família dedica ali os R$30 por mês para comprar um livro de literatura. É uma questão de prioridades. Né? Exato, então é uma questão cultural. Assim como essa classe média não dá R$10 às vezes por um ingresso no teatro. É cultural. Mas as classes mais abastadas, né, elas têm um índice de leitura maior? Nem sempre para Chedes, porque o nível cultural não está atrelado ao nível econômico, né? Se fosse assim, as elites, as escolas particulares seriam campeãs em leitura. Campeãs de leitura, né? E, na verdade, o que a gente percebe é a forma de lidar com esse livro, que é responsabilidade da família, de novo, né? Seja ela classe média ou baixa, e da escola, como introduzir esse livro, que é determinante para formar esse leitor. Porque, assim, o aluno da escola particular, ele até lê, né? Mas como ele lê? E o que lê também, a gente tem que discutir muito o que os nossos alunos estão lendo. Estão lendo o quê? É Harry Potter, é Tons de Cinza, é Paulo Coelho, porque aquele jargão que nós ouvimos, eu principalmente, que sou mais antiga que você, Praxedes, nós escutávamos dos nossos professores assim, leiam tudo, não importa o que ler. É verdade, a gente ouvia isso, eu também ouvia. Não, eu não repito isso, eu digo leiam, mas olhem bem o que leem. Verdade. Porque selecione, né? O livro é como um remédio, dependendo da posologia, dependendo da dosagem, ele pode matar
É verdade. Né? Ou ele pode curar. Certo? E, assim, e o livro, dependendo, se é um livro que não te faz bem, ele pode matar esse leitor. Então, nós temos que saber o que dar para os nossos filhos também. Não é qualquer coisa, não. Professora, uma outra questão agora é que a juventude de hoje, a partir dessa geração de agora, está muito envolvida com tecnologias e com a internet. A questão do e-book, dos livros digitais, seria uma forma nova de aproximar os jovens da leitura? Seria mais atrativo para eles? Então, essa pesquisa aqui do Instituto ProLivro, ele fala do e-book, tá? E, pasmem, quem tem conhecimento de e-book, da pesquisa toda é 2% dos pesquisados leem Só e-book. isso? Dos pesquisados, né? Foram Então, 2.000 pessoas, é isso? Não, a é um pesquisa? universo de mais de 95 milhões de pessoas. Ah, é? Ela um é universo grande. ampla, então? Ela Muito é grande. o Brasil Pesquisa todo, nacional. né? Ah, certo, É muito certo. grande essa pesquisa, né? Do país todo. E assim, ó, muito pequeno ainda o alcance do e-book. É né? mesmo? Sim. E as pessoas ainda estão acostumadas ao livro de papel. Isso vai, com o tempo, evidentemente, aumentando esse percentual de pessoas que leem no e-book. Mas ainda é para a elite. Mas vamos apostar que o e-book vai ajudar também na formação verdade. de leitores. Mas, por enquanto, verdade. ainda vai ser para uma classe elitizada. Você me perguntava se nós não tínhamos um problema em comprar o livro. Nós temos o problema, né, de comprar o livro, porque nós ainda culturalmente não gastamos R$30 com o livro. Então, você imagina que comprar o e-book, e o e-book é pago, né? Você não baixa gratuito, É né? verdade. O download é talvez um ou outro que seja gratuito, alguns né? são, Bem né? poucos. Em língua portuguesa, agora eu não sei se te dizer se nós temos disponíveis alguns, né? E gratuitamente. Então, se o livro nós ainda não temos acesso, o e-book fica ainda mais distante. Tanto porque o aparelho para ler também, é o tablet ou mesmo o próprio e-reader, ele é mais caro também. Né? Exato, exato. Então, para a classe média alta, cada vez está mais... O acesso está mais fácil, né? Mas nós temos que pensar na classe C, na classe D, né? Nos alunos de escola pública, que tem livros nas bibliotecas e muitas vezes as bibliotecas estão fechadas. Professora, queríamos agradecer muito aqui a sua participação no nosso programa. Foi muito produtivo, com certeza. A gente recebeu hoje aqui no nosso Viva Voz a professora Adair de Aguiar Neitzel, ela que é doutora em literatura, professora no curso de mestrado e também no curso de doutorado em educação aqui da Univale e também professora no curso de letras, né, na graduação aqui da Univale. Muito obrigado, professora Adair. Eu agradeço a você, Praxedes, você, Leonardo, e fica aqui o meu recado para o ouvinte de que o curso de letras está com as matrículas abertas e para quem gosta de ler ou quer se aperfeiçoar na leitura, no universo da língua materna, é uma ótima oportunidade, inclusive para entrar com bolsa de filantropia ou ainda com bolsa do PIBID, que é o programa de iniciação à docência que a Univale tem. Tá certo então, professora. Muito obrigado mais uma vez. A gente vai ficando por aqui então com o nosso Viva Voz de hoje e a gente retorna amanhã. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Viva Voz. Realização, curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura Propec da Univale. Produção e técnica, Camila Maurer, Cíntia Baduluc, Elisa Doré, Gabriel Vieira e Maria Carolina Cândido. Coordenação, Carlos Praxedes. Supervisão, Alberto Russi.